Aí alguém diz assim, porque a sociedade tem sido enganada por esses libertinos. Ah, pastor, mas será que se não legalizasse o aborto, evitaria? Você já ouviu isso na imprensa? Não, evitaria, porque as mulheres fazem aborto em clínicas aí, nos porões. Isso é um absurdo. E se legalizasse o aborto, e aí as mulheres poderiam ser tratadas? Pesquisa nos Estados Unidos. Sabe falar? Primeiro mundo, medicina, hospital, vai lá. Hospital na América é para qualquer americano, de qualquer classe social, as maiores e melhores tecnologias em qualquer área. Eu vou mostrar para você o engodo e o engano de se pensar que se uma mulher tiver assistência médica adequada para o aborto não vai acontecer nada. Eu trouxe a lista. Eu trouxe aqui uma listinha. Não dá para guardar isso. As outras coisas eu ainda tenho. Mas essa aqui é dose. Seria o aborto um procedimento seguro para a mulher? Pesquisa americana. Pesquisa americana. Aborto aprovado. Pode fazer o aborto? Vamos ver as consequências. Vamos lá. Perfuração do útero. Isso aqui são as pesquisas. Mulheres que abortaram. Sangramento que requerem transfusões. Ruptura do colo do útero com impacto desconhecido sobre a capacidade do colo em alguma gravidez subsequente. Acidentes ligados à anestesia. Doença inflamatória da pélvica e possível infertilidade decorrente. Cirurgia não intencionada, incluindo-se a laparotomia, a histerotomia e a histerectomia. Perfuração da vesícula, perfuração do intestino, retenção de restos ovulares, anemia, peritonite, uma série infecção da membrana serosa que reveste interiormente a cavidade abdominal, infecções menores e febre de causa desconhecida, gravidez tubária não detectada, embolia pulmonar, obstrução da artéria pulmonar, tromboflebite venosa, inflamação de uma veia que se desenvolve antes de um coágulo sanguíneo, depressão, psicose, 9 vezes mais propensas a suicídio do que a outras mulheres. Alto risco de infecção é comum a todo tipo de aborto. Tem mais? Tem. O risco de aborto espontâneo no segundo trimestre da gravidez aumenta 10 vezes mais aquelas que já fizeram um aborto. Além disso, deve-se deixar claro que o aborto de fato aumenta a chance de morte materna em qualquer gravidez futura. E também, o aborto é um peso psicológico tão profundo na consciência de uma mulher quando ela destrói uma gravidez. A gente falou que há segurança. Por mais que se aprove o aborto, que engodo, que engano, que rolo. Sabe quem é a maior prejudicada por esses libertinos que querem aprovar o aborto? É a própria mulher. É a própria mulher. Queridos, nós não podemos admitir o aborto em hipótese nenhuma. E alguém diz assim, mas pastor, os anencéfalos não tem o cérebro, uma parte de cérebro? A criança vai morrer. E por que não tira logo? Rapaz, eu vi uma sentença de um juiz que eu agora esqueço o nome, do Supremo Tribunal Federal, que o camarada arrebentou a boca do balão. Olha o que esse cara me diz. Ele foi contra a permissão de um aborto de uma criança anencéfalo. Ele disse assim: todo ser humano nasce para morrer. E não está no homem determinar a hora dele morrer. Que sacada, pastor Santos, do cara. Que sacada. Todo ser humano nasce para morrer. E não está no homem determinar a hora de morrer. Uns morrem com 1 segundo de vida. Outros com 1 minuto de vida. Outros 9 meses e 1 minuto. Mas todos nascem para morrer.
e não está em nós determinar a hora de nenhum ser humano morrer. E o que diz a teologia sobre aborto? Aí é pá de cal. Vou jogar só a pá de cal, porque já detonamos com esse negócio de aborto, não tem saída, não tem conjectura científica, não dá. É ser humano que está ali, é vida que está ali. A diferença entre o óvulo fecundado e você é o tempo e a nutrição, é a biologia, é a genética, é a embriologia, é a medicina fetal. A vida começa na concepção. E o que diz a teologia? O que a Bíblia fala sobre aborto? Eu vou terminar aqui com isso. No original do grego, no Novo Testamento, todas as vezes que a Bíblia falando de recém-nascido, falando de crianças maiores ou de feto, como João Batista no útero da sua mãe, utiliza a mesma palavra. Não há uma palavra diferenciando feto de criança. É a mesma palavra no original. Porque Deus considera o feto como um ser humano. E escuta o que eu vou te falar, meu irmão. Deus se relaciona com pessoas que ainda não nasceram. Você já leu o Salmo 139? Do versículo 13 ao 16? De modo terrível e maravilhoso eu fui criado. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando entretecido fui criado, como nas profundezas da terra. Agora olha que coisa linda. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. Está falando do embrião. O embrião até a 4ª ou 5ª semana é informe. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. E todas estas coisas iam sendo anotadas no teu livro quando elas estavam sendo criadas dia a dia, sem que nenhuma delas ainda havia. Deus se relaciona com a vida intrauterina. Utiliza-se pronomes pessoais para o feto. Jeremias 1,5. Jeremias, eu te conheci antes do ventre da tua mãe. E antes que você saísse da madre, te santifiquei as nações. Isaías 49,1. Isaías, ele dizendo, eu fui escolhido desde o ventre da minha mãe, e nas entranhas da minha mãe, ele fez conhecer o meu nome. Tratamentos com pronomes pessoais para o feto, porque é uma pessoa, porque um embrião não pode se tornar outra coisa a não ser pessoa, então ele é pessoa, ele é tão humano quanto você. A Bíblia coloca o feto e o ser humano no mesmo patamar. Lá no Antigo Testamento, Êxodo 21, do 22 em diante, olha que coisa interessante, olha que coisa interessante. Êxodo 21, eu não vou ler o texto não, do 22 em diante, diz assim, eu vou trazer ele para uma linguagem para você. Se dois homens estivessem brigando, e acontecesse um acidente, isso é, a briga, a raquetada, a pancada de lá, e bate numa mulher, a mulher está grávida, ela cai no chão, e inicia-se o processo de parto. Se aquela criança nascesse com vida, se pagava uma multa. E se ela morresse, vê lá na lei. Vida por vida. Deus coloca o feto na mesma condição do ser humano adulto. Escute, Deus se fez homem na concepção. Lá em Lucas 1, 31 e 35, quando o anjo vem anunciar a Maria, diz, e conceberás, e dará a luz ao menino, e o seu nome será Jesus, e ele será o Salvador do mundo.